Oiê, eu sou a Débora Vieira. E eu sou a Laura Zago. E esse é o Emoções em Movimento Podcast. Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Emoções em Movimento Podcast. E hoje é um episódio muito especial, porque nós temos uma convidada. Hoje a gente chamou a psicóloga Letícia. A Letícia, ela é formada, né? Ela atende através da TCC, terapia de... eu ia falar terapia de aceitação e compromisso. Terapia cognitivo-comportamental. Ela tá fazendo formação em DBT. Isso. Né? E ela também é mãe de um cachorrinho muito lindo chamado Rico. Sim, o pretinho. Lindinho, um vira-latinha. E aí a gente chamou a Letícia aqui pra conversar sobre um assunto, na verdade pra falar sobre uma série, né, que é uma série que foi muito falada, todo mundo queria assistir, todo mundo comentava sobre essa série. Eu acho que pelo fato também dela ser baseada em fatos reais, trazia puxava, né, as pessoas pra quererem assistir. Então a gente vai falar da série Bebê Rena. E aí a gente decidiu, porque assim, a série é muito ampla, daria pra gente falar sobre vários assuntos. Então a gente focou mais na parte do trauma, né? Porque na série ele vai contando muito sobre os traumas da vida dele. E aí, Letícia está aqui. Fale alguma coisa, quer se apresentar? Bom, acho que você já me apresentou, mais ou menos. Eu nunca fiz podcast, gente, então pra mim é meio esquisito, mas vamos tentar. A gente vai falar sobre um assunto que eu estudo, acho que desde que eu comecei a atender, uns 2 anos atrás, que é o trauma, né, e possíveis consequências que vêm também do trauma, além do desenvolvimento e também de como ele vai se formando ao longo da vida e também influenciando as pessoas depois que ele acontece. Uhum. E todo mundo tá suscetível, né, ao trauma. Eu acho que é uma coisa muito central, assim, quando a gente vai até no ambiente clínico e tudo mais, né? É algo que todo mundo está exposto, pode estar exposto a situações que levem ao trauma, né? Sim, ele não é uma questão, assim, isolada, né? Uhum. Não é que, por você ser de tal lugar, por você agir de tal maneira, você tá suscetível ao trauma. Isso, na verdade, às vezes é muito comum como um preconceito relacionado a pessoas que sofrem trauma. Então, o trauma, ele é um evento que ameaça a vida, né? Ele por definição, ele é quase que intolerável, ele é muito difícil de ser passado, né? Por conta dessa característica. Então, pessoas, no geral, né, que são estupradas, por exemplo, como é o que acontece na série, elas vão chegar na delegacia e aí a primeira pergunta que elas podem levar é o famoso: mas o que aconteceu ou o que você fez para que isso aconteça? Então, estabelecer que o trauma só acontece com determinada pessoa, em determinada fase da vida ou em determinado lugar, é até um preconceito que a gente precisa muitas vezes se policiar, né? Porque é daí que vem essas falas, em que a culpabilização vai diretamente para a vítima, né? E se a gente parar pra pensar, eu acho que na nossa sociedade as pessoas associam muito o trauma a acontecimentos muito violentos. E se a gente olhar pro trauma, tem algumas abordagens da psicologia que falam que o nascer já é um trauma, né? Então, quanto que eu acho que vai ser importante a gente trazer esse assunto pra gente entender de fato o que é o trauma, como que ele acontece, porque... Pelo menos antes de eu iniciar a faculdade, ou quando eu iniciei, as pessoas me perguntavam muito sobre trauma. Tipo, olha, isso daqui foi um trauma? Você acha que eu sou muito traumatizado? Isso é bastante, né? Eu ia falar isso agora. Um clássico. Só que aí eu acho que também, parando pra olhar pra essas perguntas, eu vejo o quanto que as pessoas não sabem o que é um trauma. E eu acho que esse episódio vai trazer muita clareza e vai fazer a gente trazer para os ouvintes o que é um trauma, como que ele acontece. Então a gente trouxe a série que traz traumas explícitos, né? É algo assim muito escancarado. E recorrentes, né? Sim. E eu acho que ali dá pra gente olhar e enxergar melhor toda essa construção desse trauma, de como que é vivenciar e como que é esse processo. Sim.
Acho que pra começar a gente podia falando um pouquinho, né? Explicar um pouquinho a história da série. Como que ela foi constituída, né? Então a série Bebê Rena, ela é baseada em fatos reais, né? Ela conta a história do comediante Richard Gedd, né? Acho que é Gedd. E ela é escrita através da sua própria ótica do que aconteceu na sua vida, né? Então isso é muito importante, porque a série toda ela vai trazendo o olhar dele até os pensamentos, ele vai conversando com ele, vai conversando também com os telespectadores, né? A partir desse ponto de vista que foi a vivência e experiência desses traumas, né? Então, a série passa por diferentes eventos traumáticos que ocorreram na vida de Donnie. Donnie é o personagem principal, que é o Richard. Então, a série começa abordando, né, a relação que ele tinha com as pessoas da sua vida, né? E aí, se a gente for parar pra pensar, queria até perguntar como vocês perceberam isso. Porque no começo, quando mostra a relação dele com as pessoas que moravam na casa dele, a relação no trabalho, me parecem relações bem frias e distantes, no sentido de que ele era solitário. Não passa essa ideia pra vocês também? Sim, me passou bem essa ideia. E eu acho que tem muito a ver também com as coisas que ele foi sofrendo e que vai se desenvolvendo ao longo da série, né? Porque existem alguns estudos que já foram feitos mostrando o quanto que você sofrer um trauma modifica biologicamente, fisiologicamente, né? O cérebro. E aí, conforme o cérebro vai sendo modificado, os nossos comportamentos, as emoções também vão sendo totalmente influenciadas por isso. Não é que o cérebro muda de forma e vira uma coisa totalmente diferente. Mas existem algumas áreas do cérebro que comandam, por exemplo, quando a gente tem um alarme, né? Quando a gente percebe um perigo, ou a maneira que a gente vai reagir a isso. Então, e principalmente o que é muito afetado é a relação daquela pessoa que sofreu o trauma com as outras pessoas, né? A relação com o mundo é totalmente moldada, quase como se ela tivesse o tempo inteiro em alerta. Sim, sim. Eu acho que isso aparece muito bem na série, quando mostra ali bem no começo como ele era ali com a namorada dele, e depois que ele sofreu toda essa experiência traumática, como que a relação foi esfriando até não dar mais certo, né? Até os dois se separarem. Então, mostra exatamente isso, né? De como o olhar dele para as relações, para ele, para a vida, também foi sendo modificado. E aí aparece, né, nesse começo, ele mais solitário, com relações mais frias, até que ele conhece a Marta. Então, a Marta se apresentou ali no bar onde ele trabalhava, e ela também parecia ser uma pessoa bem solitária, né? Ela mentia pra ele algumas vezes, né? Me parecia que era pra ganhar essa atenção dele, né? Pra ganhar essa atenção do Donnie. E o Donnie também gostava, né? Algo ali na relação com a Marta fazia ele ficar, o jeito que ela fazia as perguntas pra ele, o jeito que ela olhava pra ele, que ela dava atenção pra ele. Então me parecia que eram assim, duas pessoas solitárias ali que também uma dava atenção pra outra. Vocês perceberam isso também? E eu acho bem legal, eu acho que é importante a gente pontuar isso, que a história parece que ela é contada de trás pra frente, né? Então a gente vê comportamentos assim. Eu comecei a assistir a série e fiquei, por que ele tá agindo assim? Como assim? E aí com o decorrer da série a gente vai entendendo por que ele é tão frio, por que ele tá agindo daquela forma. Mas a minha percepção inicial foi essa, tipo, por que ele não simplesmente corta essa relação? É engraçado, né? Porque tem alguns livros que eu já li sobre isso também. E eles falam, né, o quanto que é estranho você ver uma pessoa ir em busca de situações que normalmente nós que não sofremos aquele trauma, a gente ia repelir aquilo, né? Então, pelo amor de Deus, por que ele tá ainda conversando com essa mulher? Por que ele tá brincando com ela? Por que ele tá com dó dela, né? Então, é muito engraçado esse movimento. Porque conforme a gente vai estudando sobre o trauma, a gente vai entendendo um pouquinho esse movimento que ele vai fazendo. E eu acho que muitas coisas que são descritas ali na série mostram exatamente esse caminho, né?
E eu acho engraçado, assim, porque no final da série ele falou, né? Nossa, pra mim é absurda a ideia da felicidade, etc, né? E eu não sei, assim, quando ele falou isso, me veio justamente essa sensação, né? Porque eu também tive essa sensação assistindo. Nossa, por que ele continua nisso? Por que ele tá dando atenção pra ela? E aí, conforme ele falou essa frase, eu acho que muita coisa se encaixou, né? Porque muitas vezes a pessoa que sofre um trauma, ela prefere ficar naquele desconforto que é conhecido, Sim, do que tentar uma coisa nova. Então, tentar sair da situação, enfim. eu acho que também tem coisas ali de desamparo, assim, no sentido de eu já tentei outras vezes, não consegui sair dessa situação, Também. então sabe? O fato que vai prendendo ele também nessa engrenagem. E você foi falando, eu pensei muito assim nos contextos, né? Porque a gente tende a julgar muito o outro pelo contexto que a gente viveu, né? E como que, na verdade, a gente percebe as situações muito das nossas experiências, do que a gente passou. Até quando a gente pensa num contexto de trauma, é muito particular de cada um. Né? Então, aqui a gente vai falar sobre coisas mais genéricas, mas como isso é vivenciado e até interpretado. Porque na série ele traz uma construção desse raciocínio do porquê que ele se expôs a tudo isso de novo, do porquê que ele queria achar uma resposta que é muito particular dele. Né? Foi do próprio processo de interpretação do que ele estava passando. Então, como é uma tecla que a gente sempre bate aqui, dos contextos de cada um, né? A gente não pode simplesmente julgar ou, né, punir algo só por esse comportamento sem olhar a história, né? O que esse comportamento conta também. Sim. E aí, voltando um pouquinho pra história, né? Mais pra frente, ele vai se envolvendo com a Marta, então muitas coisas acontecem dentro desse relacionamento, até que ele percebe que ela é uma stalker, né? Que ela tem uma obsessão ali pela vida dele, e essa obsessão começa a prejudicar ele e até outras pessoas da sua vida, né? Vai mobilizando muito ali ao redor, né? Do Donnie. E aí acontece o fatídico episódio, que pra mim foi o mais difícil de assistir. Que foi o episódio que ele conta, né? Que ele para a história com a Marta e conta tudo que ele viveu antes de conhecer a Marta. Que aí é um pouquinho do que a gente trouxe, né? Desse abuso que ele sofreu. Então ele sempre quis ser comediante. Ele achou um cara, né, dessa comunidade, que era um cara super conhecido, que prometeu fama, construiu ali todo um cenário em que ele podia confiar nesse cara, que ele ia levar ele ao sucesso. E realmente foi, né? Realmente ele conseguiu ali um certo sucesso. Mas também veio ali e fala muito bem desse relacionamento abusivo, das relações de poder, das relações, né, dessa hierarquia, e como foi essa engrenagem também desse trauma, que foi extremamente difícil para ele. E tem algo específico disso, que é... Ele não sabia ao certo tudo que tinha acontecido com ele. Né? Então isso também servia ali para a manutenção dele continuar nessa relação de abuso, né? E eu achei que ele foi construindo isso na série, foi falando sobre isso, o quanto que essa não resposta repercutiu até depois, né? Então nas situações que ele foi se expondo, como que vinha isso, do porquê aconteceu, o que aconteceu, né? E questionando ele, até colocando uma certa culpa, assim, uma responsabilidade do que tinha acontecido nele, assim. Vocês também perceberam isso? Como que foi? Sim, eu acho que o que acontece se a gente for colocar aqui que o trauma é uma situação que ameaça a vida, a gente pode pensar que, analisando a situação, né, pegando esse exemplo do estupro que aconteceu com ele, o fato dele não saber o que acontecia é uma situação que, se a gente for parar pra pensar, né, se colocar talvez no lugar, é uma situação que ameaça a vida, né, porque ele foi muito drogado, a ponto dele não saber o que estava acontecendo, né. Então, se você não sabe o que está acontecendo, como é que você vai manter a calma ou pensar que tá tudo bem ou analisar a situação de uma maneira mais racional,
Você não tem essas respostas, né? Exato. E aí, o não ter as respostas é o que traz mais angústia também. Né? Então, assim, o que são esses eventos traumáticos? Tem muito a ver com isso, né? O fato de você não ter uma ideia do que tá acontecendo e o quanto que isso vai ameaçar a sua vida. Aí o que acontece também é que a gente fala de eventos traumáticos que são muito ligados diretamente, né? Então, um estupro, soldados, por exemplo, que voltam da guerra, que são muito, né? Claro, é muito claro, assim, esse conceito quando a gente fala de soldados que voltaram da guerra. É o que tem mais estudo, né? Sim. Sobre trauma são de soldados. Porque foi onde começou. Exato. Foi onde começou, né? Foram eles que foram trazendo esses primeiros sintomas. No cenário de pós-guerra, né? Exato. Se a gente for parar pra pensar também, viver uma situação que o trauma ou a violência não está acontecendo diretamente com você, também é uma situação importante. Então, pode levar ao trauma, né? Exato. Você crescer numa casa, por exemplo, em que você dorme escutando o seu pai espancar a sua mãe. Isso eu diria que é uma situação ameaçadora à vida, porque, por exemplo, se o pai mata a mãe, então você perdeu seu cuidador, né? Ou vice-versa também. Situações de violência entre casais também é algo que, na verdade, não é muito falado. Por exemplo, na violência sexual, né? Eu já escutei de pessoas pacientes que já passaram comigo, que não tinham se ligado que o que aconteceu dentro do casamento ou do ex-casamento, né? Foi uma situação de estupro, por exemplo. Porque, é meu marido ou é minha esposa, então eu tinha que fazer sexo. Nossa, eu acho que isso é tão importante, né? Porque a gente vai construindo esses estereótipos também, até culturalmente falando, né? De ser algo normalizado ali. Então, é importante a gente ter essa noção, né? De como o trauma acontece. Pode acontecer dentro de casa, pode acontecer com pessoas que você gosta, né? Exato. Então, é muito legal, assim, você trazer esse ponto. E aí você foi falando de outra coisa que eu lembrei até de um estudo que eles estudavam as esposas dos soldados de guerra. Sim, também. E aí eles foram descobrir, né, que as esposas tinham um nível de depressão muito alto e os filhos um nível de ansiedade muito alto, levando a transtornos de ansiedade. Então, como esse trauma não precisa ser algo direto com você, né? Pode ameaçar a vida de alguém muito importante, né? O fato de não ter resposta do que vai acontecer, se tá bem, se não tá, se tá vivo, se tá morto, né? Como isso pode ter um impacto psicológico muito grande, né? E gerando, assim, a vivência desses eventos traumáticos pode culminar ali nesse trauma também. Exato. Eu acho que a série traz algo dentro de tudo isso que vocês estão falando, tirando esse exemplo da guerra, né? Mas o quanto que a série foi construindo, o quanto esse abusador gera um ambiente confortável pro Donnie. Então, que é o que a gente vê também dentro do exemplo do casamento. Então, às vezes a pessoa passa ali por um estupro, e aí vem muito isso de, não, mas é o meu marido. Não, ele não foi totalmente forçado. E aí a série traz isso, do quanto que ele vai manipulando a situação pro Donnie entender que aquilo é normal ou que não aconteceu nada demais. Que é o que acontece, eu acredito, que na maioria desses traumas que envolvem outra pessoa, alguém de confiança. Com certeza. Eu acho que todo o desenrolar da relação dos dois que foi sendo construída é muito claro, assim, né? Porque é Darian o nome dele, né? Darian. Eu acho isso, né? Ele chega oferecendo ajuda, oferecendo melhoras no show do Donnie, oferecendo o conhecimento que ele já tinha, né? Por ele ser um roteirista, eu acho, de uma série. E aí isso vai fazendo com que a carreira do Donnie vá melhorando. Os shows dele vão ficando mais cheios. Isso eu acho que é um ponto de virada, um ponto importante, porque ele entrega um resultado ali. Mas vocês perceberam que depois disso ele some? Ele entrega o resultado e some. E aí o Donnie volta a fracassar. Sim. E eu acho que tem uma coisa muito... eu não quero usar bem pensado. Planejado?
Pode ser uma coisa planejada aí, parece, né? Ao meu ver, assim, porque ele faz tudo aquilo criando uma imagem boa, uma lembrança boa, né? Tanto que o Donnie fala uma hora na série A, o Darian dava aquela vontade de viver, aquela visão de que eu posso ter sucesso, né? E aí, era o que ele queria, né? Exato. Ele ouviu o que ele queria. Era o que ele tava em busca, né? Desde o começo. E aí, quando o Darian volta, tanto que ele tá numa aula de teatro, né? Ele larga a aula e vai atender o Darian. E aí o Darian fala, você pode vir na minha casa, não sei o quê. Ele, já começa a ir todo final de semana. E é um funcionamento de... o Donnie falava, né? Eu tenho um trabalho pra te apresentar. O Darian lia ou eles conversavam um pouco sobre aquilo, ele falava, caramba, você é muito bom e não sei o quê, você vai ter muito sucesso, bababá, e aí os dois começavam aquele uso de drogas, né, intenso. E aí chegava na segunda-feira uma crítica. Seu trabalho tá horrível, você tem que corrigir tal e tal coisa, e não sei o quê. Chegava na sexta-feira, o que acontecia? Ele tinha um trabalho corrigido pra entregar pro Darian, né? Então, chegava, conversava, caramba, você vai ter muito sucesso, você é muito bom, não sei o quê, vamos usar droga. E aí o Darian, até um ponto em que ele percebe que o Donnie passa mal, né? E aí ele faz a tentativa do abuso. O Donnie não estava inconsciente, e aí ele pediu pra parar, e o Darian falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Ele falou assim, na próxima nós vamos mais devagar. O que acontece na próxima vez? Ele dá mais droga, né? E drogas diferentes, até que o Donnie começa a ficar inconsciente. Só que sempre lembrando daquele funcionamento, né? Ele chega no final de semana, você é muito bom e não sei o que, o seu roteiro é ótimo, você vai ter muito sucesso. Segunda-feira, isso não tá bom, corrige, depois vamos ver isso de novo e etc, né? Então é um funcionamento assim que dá a entender, ou dá pra entender, na verdade, né? Por que o Donnie ficou tão preso nisso? Sim. Uma pessoa que tá oferecendo tudo que ele quer, né? Sucesso, carreira, fama. E eu acho que tem uma questão também aí do uso da droga, né? Porque no começo dava pra ver que ele era meio coagido, né? No sentido, pra fazer parte aqui do rolê, você precisa usar isso. Como isso é uma coisa comum, né? Também. E aí, como ele foi usando isso, essa relação ficou bem claro, né? De hierarquia, assim, de ser uma pessoa de sucesso, de poder estar acima dele. Ele foi usando isso pra fazer com que ele usasse essa droga, né? Então, faz parte, né, disso que você falou, desse planejamento. E aí eu fiquei pensando, ouvindo você falar sobre tudo isso, como que essa é a lógica do relacionamento abusivo, né? Que tem ali a fase da lua de mel, a fase que tá tudo muito, muito bom, e depois começa, né, a violência psicológica. Sim. Você vai minando a autoestima da pessoa, minando a pessoa em si, e aí isso faz com que ela fique presa e até gere uma certa culpa, né? Mas ele é tão bom pra mim, ele já fez isso, ele já fez aquilo. Então, como que é essa lógica desse planejamento, né? Pra manter a pessoa ali naquele lugar sempre. Exato. E até acho que também trazendo assim pro cultural, como a gente vendo aquela cena, bate em questões muito culturais nossas, né? Porque quando eu vi aquela cena dele ainda indo pra casa dele e frequentando, estando naquela situação de abuso, me deu uma angústia muito forte de, sai daí! Que inferno! Por que você tá fazendo isso com você? E até depois, né? Quando ele para de ir na casa do Darian? Assim. Darian. E continua se expondo nessas situações de ameaça à vida, assim. Mas é justamente isso que a gente tá falando. É essa engrenagem que é muito bem pensada, que faz a pessoa... mina, né? Todas as estratégias de enfrentamento e de adaptação que a gente tem, vai minando e ele vai continuando nessa relação. Então, como que moralmente a gente julga muito, né? Então, a gente vê e julga. Mas aquela mulher também, ela gosta de estar ali, né? Ela gosta de...
mas a gente não entende a lógica disso, né? E a gente acaba até reforçando essa violência contra a vítima. Então é muito importante a gente ter esse entendimento, né? Eu acho que na fala da Letícia me veio também muito na cabeça a questão de como que o abusador, ele age dentro de situações. Porque aí dá pra ver que desde o momento que ele aparece na série, ele já escolheu o Donnie, porque o Donnie, no ambiente, ele era uma vítima. Ele estava totalmente exposto, vulnerável, ele tinha acabado de tomar um fora dos outros escritores, então ele parecia realmente um caçador, que ele estava no ambiente ali procurando alguém vulnerável para poder se apossar disso. E aí eu não sei vocês, mas nesse momento mostra eles indo até o banheiro para fazer uso de drogas. E aí a sensação que eu tenho nesse momento é de que ele já ia abusar do Donnie ali. Então não sei se vocês tiveram essa sensação também de que parecia que ia acontecer ali. Só que o quanto que ele foi preparando isso, trazendo esse ambiente mais confortável, mais confiável, para depois chegar até onde ele queria. E a gente vai confiando nele, né? Isso é muito louco, porque eu também tive essa impressão, mas ele não, sabe, ele não fazia. Me parecia que era uma coisa mais contextual ali daquele ambiente. Aí ele vai fazendo a gente também acreditar nele, né? Ele vai dando essa sensação de confiabilidade, de poder. Então, até na casa dele, você olha, ele tem vários objetos de lugares que ele trouxe, tipo, da América, de não sei aonde, várias coisas. Então, ele vai passando esse ar de pessoa confiável. E aí, pensando, né, nessa angústia que deu da gente ver toda aquela cena, e aí eu queria perguntar, assim, Letícia, o que você acha ali que aconteceu? O que você acha que fez com que ele se manteve dentro dessa situação, né? Além dessa engrenagem que a gente falou, mas quais foram, né, quando a gente pensa nas estratégias frente à situação traumática, o que você acha? Quais são as possíveis respostas, assim, que a gente pode ter? Então, vamos parar para analisar o que aconteceu depois. Ele acordou lá na sala, o Darian deu a ideia dele tomar um banho, ele foi tomar um banho. Na hora do banho foi que ele sentiu que ele tava com dor, né? Que ele, eu acho que, se eu não me engano, sangrou um pouco, não lembro muito bem da cena. Foi bem impactante essa cena, né? Bem forte, bem forte. Inclusive, se você tem gatilhos com violência sexual, tenha discernimento pra pensar se você vai assistir a série ou não. Exato. Fica aqui o aviso. Enfim, aí quando ele... eu acho que deu a entender, na verdade, né, que o Darian escutou ele gritar durante o banho, né, de dor. E aí ele dá um toquinho na porta. Quando o Donnie abre a porta, o Darian tá com uma toalha, né, pra ajudar a secar e tal. E aí ele até abraça o Donnie. E aí ele fala, né, você pode pensar que eu saí de lá no mesmo minuto. Mas não, eu ainda fiquei tantos dias na casa dele. E aí, eu acho que é um ponto, assim, que muita gente pode ter olhado e falado assim, meu Deus, por que você não foi embora? O que aconteceu? Eu queria falar pra todo mundo aqui que tá ouvindo que não necessariamente porque a gente tá numa situação e pode escapar dela, isso vai acontecer. Porque muitas vezes o medo, ele acontece da seguinte maneira: ou eu fico aqui onde tá desconfortável, mas eu conheço, ou eu saio para um desconforto que eu não conheço. Então, nós temos algumas estratégias quando a gente está diante de uma situação que está ameaçando a vida, que é lutar, fugir, ou um que vem sendo muito falado, né, que é o congelamento. Então, ou eu luto contra aquilo e tento me salvar, ou eu fujo, saio correndo, saio da situação, ou eu tenho uma estratégia de congelamento. Pode ser que o medo seja tanto que você teve essa reação, né? Então, o que acontece ali com o Donnie me pareceu bastante parecido com o congelamento. Não sei se vocês tiveram essa sensação também, essa visão, né? E aí ele, tanto que depois ele fala, ele chega com flores pra namorada dele, etc, né? Porque dá a entender que ele ficou uns dias fora mesmo.
E vamos pensar também que todo aquele funcionamento, todo aquele ciclo do relacionamento abusivo, ele não se quebra só por conta do estupro que ele sofreu. Aquele funcionamento ainda tá ali ativo, né? Então, conforme ele vai pensar em sair daquela situação, pode ser que aquele funcionamento esteja batendo ainda, né? Poxa, ele ainda acredita no meu potencial, ele ainda vê que eu tenho talento, ele me pediu ajuda pra alguma coisa, né? Então isso também é importante de ser pensado nesse momento. Eu também tive essa impressão, né, de que ele meio que congelou ali naquela situação. No filme ele traz muito isso, assim. E eu acho que tem alguns pontos, né? A falta de clareza do que realmente aconteceu fez ele entrar num processo de negação também do que tinha acontecido. Na imagem idealizada e toda aquela engrenagem que a gente já falou aqui. Então, como que isso manteve ele naquela situação, né? E até quando ele consegue sair dessa situação, ele acaba se colocando em outras, né? A fim de achar a resposta, e ele vai construindo esses pensamentos, né? Ao longo da série, assim. Mas eu fiquei exatamente com essa impressão, sabe, de paralisou. E aí tava muito angustiante a série, aí de repente aconteceu isso e ficou calmo. Né? Como se, tipo, tivesse baixado. Que é aquilo que você falou, né? Abaixa um pouco dessa adrenalina. Ele foi pensando muito, né? Ali no que poderia ser feito, melhor você ficar aqui. Então, dá essa impressão bem nítida, assim. E se a gente for parar pra ver também, né? Depois dessa calmaria, tanto que ele teve algumas discussões com a namorada e tal, mas não aconteceu nada muito grande, igual foi o episódio do estupro, por exemplo. Ao mesmo tempo que ele começou a sair. Então, ele saía pra encontrar meninas, aí transava com elas, sei lá, no banheiro de uma balada, aí encontrava meninos, transava com eles. Mas ele mesmo coloca, né, que ele precisou dessa adrenalina pra entender também a sexualidade dele. Porque ele ficou se questionando, né? Será que eu sou gay? Será que eu não sou? Por conta do estupro. Isso é muito comum de acontecer também na violência contra os homens, né? Porque eu acho que existe um estigma, assim, relacionado à sociedade e à cultura também, que coloca isso em cima deles, né? Eu já escutei, assim, histórias de... Quem te estuprou? Um homem. Será que você é gay, então? Exato. É um assunto delicado que envolve outras questões culturais mesmo, né? Sim. E eu acho que se a gente for pensar assim, culturalmente, sem colocar juízo de valores e tudo mais, cultural mesmo, o estupro da vítima foi um homem, na sociedade ele é mais pesado do que o estupro contra a mulher. E aí a gente pode trazer aqui várias questões de gênero, como a mulher é vista, como a mulher é tratada. Mas tem essa lógica também, né? De não querer expor muito da vergonha, dessa questão que você trouxe bem sobre você é gay, você não é gay, como isso também, a gente vive numa sociedade extremamente homofóbica, né? Onde no ano são assassinados milhares de gays, assim. Então, o quanto que tudo isso contribui. Sim. Mas são dados e recortes também que a gente precisa colocar em pauta e falar sobre eles, porque tudo faz parte também até dessa construção, né, que o personagem trouxe. Sim, se a gente for levar em conta também essa questão de dados, a gente não consegue nem dizer de uma maneira mais palpável, porque existe uma questão na violência sexual contra homens que é a subnotificação. Se na violência contra a mulher isso já existe, na violência contra os homens isso é muito grande. E é justamente por conta de vários conceitos assim que eu acho que dá pra ver bem na série, né? O fato do homem ser colocado numa situação de vulnerabilidade, numa situação de violência gravíssima, né? E um estupro que foi feito por um homem,
isso traz essa questão do estigma muito forte, né? Porque, por exemplo, se a gente for pensar num outro cenário, um menino adolescente ali, vamos colocar 15 anos, uma mulher de 28 chega dando em cima dele. Esse menino, na roda de amigos dele, muito provavelmente ele vai ser considerado um galã. Um pegador do mais alto nível de... Ele vai ser considerado, né, pelos amigos como alguém extremamente bom, pegador, uma visão positiva, né, disso. Exato. Aí, se a gente for parar pra ver aqui, um rapaz de 28 anos chegar num menino de 15, dependendo do contexto que esse menino de 15 anos estiver, ele vai ser considerado o bichinha, o viadinho. E aí, o que acontece, né? Na nossa sociedade, bichinha, viadinho é atrelado ao quê? Fraqueza, vulnerabilidade. E isso é inaceitável no mundo masculino, né? São estereótipos que hoje a gente fala mais, hoje a gente conversa mais sobre a importância das emoções nos homens, a importância de falar sobre os sentimentos, mas ainda existe muito. E eu acho que até a visão, né, que as pessoas têm de fora. Então, se trazendo essa situação, né, um menino de 15 anos com uma mulher de 28 anos, as pessoas não vão achar isso errado, sabe? Mas é total errado, né? Porque Sim, é um assédio. Exato. Mas o quanto que a gente supervaloriza esse assédio. Exato. Culturalmente, a sociedade fala assim, é permitido, sabe? Uma situação que não era pra ser. Já essa outra situação que você trouxe do cara com o menino de 15 anos, aí a gente vai olhar e vai ter um alerta, né? Então, a sociedade também tá dentro disso, né? Como que culturalmente isso é, de certa forma, permitido, posso dizer assim? Só que eu fiquei pensando também o quanto que esse menino, se ele não aceitar esse assédio, se ele falar, não, tá errado isso, quanto que ele vai continuar sendo considerado o bichinha. Tipo, nossa, você não é homem? Como assim? Uma mulher, olha, tá na sua, por que você não quer? Então, quanto que o julgamento vai sempre pro mesmo lugar? De se você não aceita, ou se você não aceita de uma mulher, você é considerado como gay. Então, você não tem atração por mulher porque você não tá aceitando esse assédio. Mas se você sofre um assédio por um homem, ou você é cortejado por um homem, o quanto que você cai no mesmo lugar. De, olha, o julgamento é o mesmo. E a nossa construção como sociedade é errada em relação a isso, justamente por isso. Por que um homem fazer isso é muito errado e uma mulher é ok? E é aí que a gente entra na questão da subnotificação, né? Então, se eu sou esse menino e eu entendo que é um assédio, eu conto pra minha mãe, conto pro meu pai, pro meu cuidador, né? E acontece essa denúncia, isso também é mal visto, né? Porque aí entra isso. Você não quis ficar com essa mulher? Tem algum problema com você, né? Então você não é homem, né? Eu acho que tem uma outra questão, assim, que é super comum a gente ter esses relatos assim na clínica, que são de pais ou tios ou primos levando os seus, né, filhos, enfim, sobrinhos, levando para casas noturnas para eles perderem a virgindade, assim, às vezes com 13 anos, 15 anos, com pessoas, sabe, criando um ambiente extremamente problemático, extremamente traumático ali, né, para uma criança vivenciar, para ele perder a virgindade, para ele ir conhecendo outras coisas. Então, como isso também, né, é normalizado na sociedade? Então, essa figura que deveria ser uma figura de segurança para essa criança tá expondo ele a um ambiente extremamente nocivo, assim, que muitas vezes vai repercutir nele, né? Vai repercutir nas relações, vai repercutir no sexo, vai repercutir em várias áreas da vida dele, né? Então, o quanto que isso é permitido, sabe? Na sociedade a gente não fala e a gente não pensa sobre isso. É visto como algo normal, né? E aí eu fiquei pensando quanto que também isso pode gerar um trauma nesse adolescente.
tá iniciando a vida, entendendo quem ele é, porque a gente já sabe que a adolescência é uma fase muito difícil. E aí você vai e coloca mais um problema de, olha, você precisa sim ter uma vida sexual ativa, já não basta tudo que você tá aprendendo ali, tudo que você tá... Toda a transformação que o teu corpo tá sofrendo, as suas amizades, as suas relações, eu ainda vou colocar mais isso pra você lidar, tá bom? Então você tem que ter uma vida sexual ativa, você tem sim... Não pode broxar. Não, muito errado, você não é homem se isso acontecer. E aí, só que eu fico pensando, esse adolescente, ele não tem estrutura psíquica nenhuma, nem emocional, ele não tem ninguém ali pra dar um suporte, e o quanto que isso é problemático. Porque aí já constrói mais isso do homem, de eu não posso bruxar, eu não posso não querer sexo. Pode estar tudo acabando, sexo é primordial. Então, quanto que isso... É como se eu consigo imaginar uma pessoa se construindo em cima de uma mentira, de algo que não é palpável. E o quanto que isso pode ser traumático lá na frente. Acho que tem tudo a ver, assim, o que você foi falando, né? Que essa criança, ela vai construindo, assim, crenças sobre ela, né? Que são extremamente nocivas, assim, que são extremamente prejudiciais, né? Tudo porque ela foi exposta a uma situação que não precisava ser exposta ali, sabe? Ela não escolheu, né? Muitas vezes a gente fala muito dessa relação de hierarquia, assim, né? O quanto que você é forçado, né? O quanto você vai coagido, né? Então, às vezes, você até sente... A criança naquela situação se sente muito desconfortável ali, mas não tem um adulto de segurança em que ele pode pedir essa ajuda e tudo mais. Então, assim, é um prato cheio, né? Pro trauma. Sim, com certeza. E pensando nisso, né? Eu queria até propor uma reflexão aqui pra gente entender se o contexto influencia na maneira como a gente lida com o trauma. Então eu vou colocar 2 contextos aqui. O primeiro eu vou pedir pra Laura dar uma explicação ou me falar o que ela pensa que pode acontecer. Vamos colocar aqui que uma criança foi abusada pela mãe, pelo pai, pelo cuidador, não sei. E aí ela consegue pedir ajuda para um outro adulto, acontece a denúncia, ela é retirada do mesmo ambiente que o abusador dela. Como que você pensa, Laura, que ela poderia lidar daí pra frente com o que aconteceu com ela? Tá, eu acho que tudo isso vai depender, né, da rede de suporte que ela vai ter, né? Então, o fato dela ser ouvida, dela ser acolhida e dela ser validada, de isso que aconteceu com você realmente foi algo grave, realmente a gente vai ver, sabe? Faz ela entender melhor tudo o que aconteceu e até discernir, né? O que é certo, o que é errado dentro daquele ambiente. E também o suporte daí que ela vai ter. Então, o suporte de entender, de acolher essa dor, de ver como que isso pode gerar outras consequências na vida dela. Então, me parece que só pelo fato dela ser ouvida, acolhida e esse ambiente de segurança ter sido preservado ali no após essa situação, me parece que é um fator é um fator muito bom, assim, sabe? Pra ela lidar melhor e entender melhor tudo o que aconteceu com ela e passar a lidar com essa situação, assim. Sim. Não sei se eu te respondi da forma... Respondeu, isso mesmo. Agora eu vou perguntar pra Débora. Vamos pensar numa criança que passou pelo mesmo abuso. Passou por uma violência... Só que ela foi pedir ajuda para um outro adulto e esse adulto falou assim, não, isso é coisa da sua cabeça, você tá imaginando. Ela continuou no mesmo ambiente que o abusador. Digamos que até a adolescência, até começo da vida adulta, ela continuou convivendo com aquele abusador. Não foi ouvida, não foi retirada do ambiente. O que você acha que poderia acontecer com esta criança relacionada a isso tudo que ela foi vivendo e que ninguém deu suporte? Se eu fosse dar uma resposta assim, direta, eu diria que ela estaria cheia de traumas. Trauma assim, cristalizadíssimo. Porque eu acho que a Laura trouxe muito essa questão do quão é importante essa criança ela ser ouvida, validada, acolhida. E aí, a partir do momento que ela não é vista, não é ouvida, não é acolhida, não é validada, eu fico pensando quanto que talvez ela vai internalizar, a culpa é minha, tudo isso que eu tô passando não tem um peso significativo,
Então... Eu sou o problema. Eu sou o problema. Ou senão não tem problema nenhum, eu estou criando um problema que não existe. O quanto que isso pode ir alimentando vários tipos de trauma dentro dessa pessoa, dessa criança que vai virar um adulto, e o quanto que isso pode ser prejudicial até o fim da vida, né? Sim. Em diversas áreas também da vida, né? Sim. Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre buscar ajuda, buscar apoio, é a primeira fonte de enfrentamento que a gente tem quando a gente está falando numa criança, num adolescente ou também num adulto. E aí, por que eu propus essa linha de pensamento? Porque no final não, acho que ele quase no final da série, o Donnie vai fazer uma denúncia contra a Marta. Tanto o primeiro policial ali que atende ele, quanto a outra policial, eles não dão muita atenção para aquilo, né? Eles falam, mas por que você não denunciou antes? Você esperou tudo isso chegar até agora para que você fizesse a denúncia? Por quê? Né? Ou o que você falou para ela que incitou tudo que ela foi te mandando por e-mail? Então, o quanto que é difícil, né? A gente criar essa vontade de pedir ajuda, sendo que quando a gente pede, a gente tem esse tipo de experiência. Então, o contexto, ele é muito claro. Você é ouvido, você é acolhido, você tem suporte, você é retirado daquele ambiente. Muito provavelmente você vai desenvolver outras estratégias para lidar com o que aconteceu, que são muito mais funcionais. Sim. Né? Agora, você não é ouvido, você é invalidado, as pessoas estão sempre te colocando à prova para ver se foi aquilo mesmo que aconteceu, se você não influenciou para que aquilo acontecesse. Então, a chance de você mesmo ficar se questionando se aquilo é tão grave quanto você pensou é muito grande. Sim, acho que esse contexto é totalmente o que vai mudar, né? O percurso da história, assim. E é o que acontece muito, né? Então, quando as mulheres vão denunciar algum tipo de abuso, elas são estigmatizadas, elas são invalidadas. Então é isso, né? Essa questão vai criando ali também, não adianta fazer nada. Eu acho que é muito legal que a construção da série, ela traz muito discretamente, mas mostra o Donnie pedindo ajuda para os amigos. Não uma ajuda tão direta, mas ele chega nos amigos e fala, olha, vamos banir a Marta daqui do estabelecimento, porque olha as mensagens que ela tá me mandando. E os amigos começam a rir e mandam uma mensagem obscena para ela, como se fosse ele. E aí mostra ele quando ele se relaciona com a moça que ela é trans. Que ela fala, tá, mas por que você não fez nada? E em vez de acolher, todo mundo ao redor dele tá só julgando. Tipo, por que a gente vai tirar a Marta daqui? Por que você não fez nada? Então, eu fico pensando quanto que, pra ele chegar na delegacia e pedir ajuda, o quanto que ele lutou contra tudo isso. Porque, olha, os meus amigos não me acolheram, a minha namorada não me acolheu. Quem me garante que alguém lá vai me acolher? E quando ele chega até lá é exatamente isso. Ninguém recebe ele da forma que eu imagino que ele gostaria de ser recebido, ou senão o básico, né? De um mínimo de consideração por alguém que tá indo ali prestar uma queixa. E o quanto que isso também influencia muito nesse funcionamento dele. E eu acho muito interessante que quando ele vai fazer a denúncia, ele começa a pensar se ele realmente devia fazer aquilo. De, olha, ela não é tão ruim assim, né? E o quanto que faz ele olhar pra isso, de talvez o problema seja eu, né? Ela não é tão ruim assim. Talvez a situação não seja tão crítica quanto parece. E é o que faz ele hesitar e sempre voltar. Porque se ele tá sendo sempre questionado, a tendência é ele começar a se questionar também, né? É muito comum, né? A gente ver essa situação acontecendo, assim, né? De culpabilização dessa vítima, de, nem foi tudo isso, você tá fazendo drama, né? Nessa situação específica da série, eu acho que tem uma questão muito cultural também, né? Dele ser o homem, dele sofrer a violência. Então nem foi tudo isso, né? Uma mulher correndo atrás de você e você reclamando, né? Então ele foi sendo sempre menosprezado, invalidado ali. Quanto que é comum,
né, a gente vê assim, fazendo esses devidos recortes sociais que eu acho que são muito importantes. Sim. Né, como a cultura ela vai também fazendo com que essa engrenagem continue a funcionar. Né? Por isso que a gente tem tantos abusos, isso físicos, psicológicos, contra crianças, contra mulheres, e aí tem essa dificuldade também da notificação contra o homem, mas como que se a gente abre a janela assim e olha para a sociedade também está contribuindo muitas vezes para essa engrenagem funcionar também. Pois é, e a busca de ajuda, ela começa principalmente pelo apoio social, né? É o primeiro contato que a gente tem. Então, se a gente não tem esse apoio social, que é o primeiro recurso, o quão difícil é você passar a procurar outras pessoas, né? Então, isso impacta e muito nesse pedido de ajuda. Vocês foram falando e me veio muito nítido uma cena da série, que é quando ele revive o abuso. Sim. Que foi depois de todos esses pedidos de ajuda, né? Então, eu acho que essa cena ela já começa... Ele sai com a namorada e aí os dois acabam bebendo mais. E aí ele vai até a casa dela. Eles estavam dentro do metrô, do trem, pra ir pra casa dela. E aí ele começa a perceber o ambiente. Então, homens olhando pra ele, dá a entender que ele se sentiu julgado. E aí eles param numa estação e aí ele simplesmente sai, o trem fecha e ele vai até a casa dele. E no trajeto ele encontra a Marta. E aí ela começa a coagir ele perguntando onde você estava, com quem você estava, e ele começa a correr dela, e ela pressiona ele na parede e abusa dele. E aí a gente volta pro mesmo padrão de comportamento que ele travou de novo. Congelamento. Ele congelou. E aí quando ele chega na casa dele, ele se pergunta por que eu deixei ela fazer isso? Por que eu travei? E aí mostra nitidamente ele revivendo o abuso. Que é outra cena fortíssima. Sim. E aí eu fiquei pensando quanto que, se as pessoas tivessem ajudado ele quando ele pediu ajuda, quanto que poderia ter evitado esse momento que ele reviveu. Mas ele reviveu justamente porque ninguém ajudou. Pois é. E é aí que entra também a segunda situação que eu trouxe, que eu pedi pra você me relatar, né, quais as consequências. Então, se aquela criança da situação que eu propus pra Débora tivesse sido também retirada de perto do abusador dela, ela teria encontrado estratégias também, muito provavelmente, mais funcionais. E uma vida também mais funcional. Sim. E aí, vocês foram falando e me lembro de uma outra série que eu assisti, que é aquela série O Lado Sombrio da TV Infantil, né? Que fala sobre a época dos anos 90, que começou a crescer muito esse mercado da TV infantil, né? E mostrou por trás como as crianças que faziam aqueles programas eram tratadas. A negligência ou as horas de trabalho excessivas, os abusos psicológicos, físicos, assim, é uma série bem pesada. E ela traz ali o quanto, e aí só fazendo esse recorte de quanto talvez a sociedade também fomenta isso, essa engrenagem desses relacionamentos abusivos. Dentro das emissoras eles contratavam sem uma menor distinção, sem uma menor avaliação, eles contratavam pedófilos, sabe? E reforçando isso de que a criança dentro daquele ambiente não importava, né? Então, como que a sociedade vai fazendo com que isso aconteça também. Na série ela conta ali sobre alguns abusos sexuais que aconteceram com uma das crianças ali, e nos relatos, né, de pessoas que sofreram estupro, tem dois sentimentos que eles aparecem muito, que eles são muito comuns, né, que é a culpa e a vergonha. E se a gente pensa na culpa e na vergonha, eles são emoções culturais. A gente só tem isso porque a gente vive em sociedade, né? Então, como que tudo isso contribui,
né? Como que esses sentimentos contribuem, o lugar que a gente coloca a vítima, o lugar que a gente expõe a vítima, que a gente trata tudo isso, sendo de diferentes faixas etárias, né? Mas como isso é muito presente, então é algo culturalmente ali também bem explícito, assim. Faz sentido pra vocês? O que vocês acham? Faz. Esse documentário, eu acho. Documentário. Eu vi quando ele não tinha no Brasil ainda, eu assisti lá no TikTok, assim, quase tudo, mas ele é bem pesado também e recomendo pra quem tem gatilhos com esse assunto que Sim, tenha discernimento pra escolher ou não assistir, né? Mas eu acho que ele também é um exemplo, assim, não só a gente tratou muito aqui da vida adulta, né? Mas esse documentário é uma questão, assim, muito importante pra gente tratar do abuso, das consequências de um trauma na vida de uma criança, né? Então, assim, tem muita coisa pra destrinchar nesse documentário, assim. Eu daria um outro episódio aqui. Gente, trabalho infantil, os abusos físicos, O depois, né? O que aconteceu com essas crianças depois de ter sofrido tudo isso. Pois é. Ele é interessantíssimo, mas recomendo que tenham cuidado. Ele é bem forte, assim, eu acho que mexeu particularmente comigo, porque eu assisti aqueles programas, né? Então, muitas coisas que aconteciam desses episódios eu achava estranho, mas eu tava assistindo ali, todo mundo assistia, fazia parte do contexto e tudo mais. Então, assim, mexeu em pontos específicos, assim, né? De como a gente cresceu. A gente também, como telespectador, o que a gente foi exposto, né? A imagem que a gente tem da gente. Eu acho que daí também daria outro assunto aqui. Fica a dica aí pra vocês abordarem. Não, você vai voltar aqui. Exatamente. Tô aqui super adaptada já nesse ambiente. Mas eu acho que é isso, né? Falta as indicações, né? Falta, eu ia puxar isso agora. Então, como que a gente faz? Ao final de todo o episódio, a gente indica alguma música, alguma série, algum livro, alguma coisa que você acha que tem a ver com esse assunto. Qual que é a sua indicação, Débora? Então, eu acho que dentro de tudo isso que a gente falou, eu acho que caberia uma indicação de um Instagram e um site também que chama Memórias Masculinas. Então, eles são uma instituição voltada para homens que sofreram qualquer tipo de violência sexual. E eles fazem atendimentos a esses homens de forma voluntária. Então, é um trabalho, assim, lindíssimo. Lá você consegue também ver a quantidade. Estão sempre atualizando os números de vítimas, né? De pessoas que vivenciaram tudo isso. E é um trabalho, assim, incrível, surreal. Qual a indicação de vocês? Acho que eu vou indicar a série que eu falei, né? O lado sombrio da TV infantil. Colocando aí um aviso. Que realmente a série ela relata muitas coisas difíceis, sabe? Abusos psicológicos, físicos, questões de humilhação que aconteciam com as crianças. Então é bom saber antes de assistir, assim, porque é uma série bem forte, pesada. Então tenha a ciência de que coisas difíceis em relação a esse tema são abordadas ali na série também. E você? Bom, eu vou deixar um filme, um documentário que ele é muito interessante. Ele fala sobre o trauma. Chama, em português, ele é A Sabedoria do Trauma. The Wisdom of Trauma, acho que é assim que fala. E ele traz uns conceitos sobre o trauma e ele fala também o caminho da cura ou como que o trauma pode ser ressignificado em busca de uma vida mais funcional, né? Não ressignificado para algo positivo, legal e etc, mas em busca de uma vida mais funcional depois do que o trauma aconteceu. Então, vou deixar esse de indicação. Tem até online, tem até no YouTube, né? Tem, acho que dá tem pra no assistir. YouTube. Muito legal. E é isso, terminamos por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nos sigam nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. É isso, né? Terminamos por hoje. É isso. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.